Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Queremos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Todos os dias, quando nos acordamos e podemos ver o brilho do sol, é razão suficiente para agradecer a Deus todas as bênçãos que o nosso bondoso Deus derrama sobre cada um de nós. Sonhamos o momento em que veremos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontraremos com o nosso Salvador e estaremos com Ele por toda a eternidade. Será Ele mesmo que irá dizer, não mais morte, não mais dor, não mais pecado, e estaremos seguros de todo mal. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não o meta nas águas. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Deus usa de muitos meios e métodos para salvar o ser humano. O ser humano está envolvido nos seus pecados. Deus busca chamar a nossa atenção, abrir os nossos olhos, mexer com os nossos sentidos, com o nosso intelecto, para que nós possamos entender as suas verdades, entender o seu chamado, ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos. Podemos ver no versículo 1 que diretamente a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias deveria ter a responsabilidade de comprar um cinto, colocar sobre os seus ombros e andar na cidade. E depois, então, Deus responsabiliza o profeta Jeremias que tirasse esse cinto dos seus ombros e escondesse às margens do rio. O objetivo dessa mensagem era levar aos israelitas a entenderem: Jeremias representava o Senhor. O cinto representava a nação de Israel, Jerusalém e Judá. Eles, na verdade, seriam levados pelos babilônicos. Da mesma forma como Jeremias um dia escondeu o cinto às margens do rio e o cinto apodreceu, o orgulho e a presunção de Jerusalém e Judá seria quebrada lá no cativeiro. Eles seriam levados pelos seus inimigos e toda a sua arrogância em não se curvar diante de Deus e buscar outros deuses lá no cativeiro, toda essa presunção seria lançada por terra. Jeremias era o homem de Deus responsável em comunicar as verdades do Senhor, mas nem Jerusalém nem Judá estavam dispostos a dar ouvido à palavra do Senhor. Era como se Jeremias falasse às paredes, as pessoas ouviam as suas palavras, entravam no ouvido, saía pelo outro, mas ninguém estava disposto a lhe dar atenção a respeito de como deveria viver. E o juízo de Deus era iminente em cair sobre a vida de um povo que estava com seus corações trancados ao ouvir a voz do Senhor. Jeremias capítulo 13, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim a toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, o nome, e louvar a glória, mas não deram ouvidos. O desejo de Deus desde o começo era enaltecer esse povo, fortalecer esse povo. O chamado de Deus a Abraão era que Deus iria tornar esse povo uma grande nação. Deus abençoaria Abraão de uma forma que as bênçãos de Abraão não caberiam dentro da sua tenda. Ele daria para outras nações, e outras nações viriam adorar a Deus em decorrência das bênçãos dadas ao seu povo. Mas os israelitas se ensoberbeceram, os israelitas se orgulharam, os israelitas passaram a olhar mais para dentro das suas tendas do que para fora as nações que estavam a perecer. Em vez de representar o nome de Deus nessa terra, eles estavam dispostos a viver a sua própria vida e, em decorrência de se esquecerem de quem era o doador de todas as bênçãos, Deus agora estava disposto a permitir que uma nação viesse e se tornasse mais poderosa para punir o seu povo, para que os seus juízos caíssem sobre o seu povo, para que esse povo no cativeiro seja humilhado, reconhecesse e compreendesse que há um soberano, um Deus criador dos céus e da terra, que ele tem o domínio sobre todos os reinos que existem sobre esse mundo. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus usa através do profeta Jeremias, uma nova figura de linguagem.
com vasos de barro com vinho. Deus iria fazer com que o seu povo vivesse nessa terra sem ter discernimento. Que tristeza, que dor, que angústia seria para uma nação viver sem ter um propósito. Os seus reis e os seus governantes não teriam sabedoria para conduzir o seu povo, porque Deus iria remover o seu espírito. Uma nação ou um ser humano sem o espírito do Senhor é um povo cego, é um povo sem princípio, é um povo que não tem razão para viver. Não há discernimento. Por mais que tenha a palavra de Deus nas mãos, eles não conseguirão entender. Por mais que Deus falasse, eles não conseguiriam ter entendimento. Todas essas palavras eram resultados da nação de Israel ter se esquecido do Senhor, ter dado as costas para Ele. Eles estavam dispostos a viver as suas próprias escolhas do que se submeter à vontade do Senhor. Se eles tivessem dado ouvido às palavras do profeta Jeremias, Deus se manteria como sendo Deus do seu povo, aceitaria o pedido de confissão, aceitaria o pedido de arrependimento e o próprio Deus estaria lutando as batalhas do seu povo. Como nós podemos observar no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Jeremias estava inserido no meio do seu povo, mas o profeta Jeremias sentia pela dor e a tristeza que esse povo iria passar, ele iria sofrer no cativeiro. É a razão pela qual ele chora, olhando para o futuro e vendo o sofrimento que cada israelita iria passar. Diante da cegueira espiritual do seu povo, ele, como sendo líder responsável para advertir e ensinar, ele estava fazendo a sua parte, mas aqueles que deveriam responder ao seu apelo estavam cegos, não enxergavam, não conseguiam ver, e o final de fato seria morte, dor, tristeza e o cativeiro babilônico. Os acontecimentos que nós encontramos aqui nesse capítulo nos dão uma certa certeza e garantia de que aconteceram no período do ano 597 a.C., no reinado de Joaquim. Porque nesse capítulo, no versículo 18, é mencionado o nome da sua mãe, Neusta. Nesse período, a rainha-mãe era a Neustra. Geralmente, elas tinham uma grande influência sobre o reino. A sua experiência e a sua autoridade influenciavam os seus liderados e muitas vezes até o próprio rei. É a razão pela qual ela é mencionada nesse capítulo. Como resultado de desobedecerem a Deus e andarem longe do Senhor, não darem ouvido à voz do Senhor, Judá foi levado para o cativeiro babilônico. Se eles tivessem dado ouvido à voz do Senhor, nada disso teria acontecido. Seria o próprio Deus que teria lutado as suas batalhas. Seria o próprio Deus que enviaria apenas um anjo, e o anjo do Senhor venceria todos os adversários do povo de Judá e de Jerusalém. Mas em decorrência de seguirem as suas próprias escolhas, fazer a sua própria vontade, agora eles estavam pagando um alto preço e seriam levados para o cativeiro, perderiam as suas esposas, suas filhas, seus filhos, e muitos homens morreriam ao fio da espada. No versículo 20 nós encontramos a palavra do profeta Jeremias, que é a voz de Deus falando: onde é que está o rebanho que foi confiado a você? Deus, nesse momento, estava falando diretamente aos líderes espirituais da nação de Judá e de Jerusalém. Eram os homens que eram responsáveis em falar em nome de Deus. Eram eles que eram responsáveis para exortar o povo a seguir o caminho do Senhor. Deus não esperava que esse povo vivesse a sua própria sorte, mas Deus tinha nomeado líderes para que eles pudessem orientar, mostrar o caminho pelo qual eles deveriam seguir. Os líderes espirituais eram responsáveis pelas pessoas. Deus, nesse momento, estava responsabilizando cada líder, cada governante, cada rei, cada pessoa que teve a responsabilidade de falar em seu nome. No versículo 22, Deus agora começa a descrever as consequências do pecado de uma nação. Os homens e mulheres seriam levados cativos para a Babilônia, as mulheres seriam violentadas, as moças seriam dadas para se casar com os soldados babilônicos, homens e mulheres seriam levados descalços, seminus, por todo o trajeto até Babilônia, mas era resultado da escolha de uma nação. Se eles tivessem se voltado para Deus, confessado os seus pecados, vivendo uma nova vida ao lado do Senhor, a mão do Eterno estaria sobre cada um deles. O grande problema de Judá e de Jerusalém é que eles estavam tentando vencer os seus pecados sozinhos. Deus se colocou à disposição para ajudá-los. Deus queria ser o pastor do seu povo. Deus queria fortalecer a sua nação. Mas eles estavam dispostos a viver uma vida independente de Deus.
Como que eles conseguiriam viver uma vida fiel ao Senhor sem se colocarem nos braços do Senhor? É a razão pela qual eles foram levados como escravos para o cativeiro. Há muitas pessoas que hoje em dia estão tentando vencer o pecado, mas estão lutando sozinhos. Se alguém quer vencer algum vício ou alguma escravidão do mal sobre a sua vida, você precisa se submeter a Deus e se colocar nos braços do Senhor. Somente Deus tem força suficiente para nos libertar de todo mal. Mas aquele que tenta lutar sozinho, mesmo nos dias atuais, irá fracassar, irá cair e se tornará uma presa fácil do nosso adversário. Embora Deus estivesse apresentando para o seu povo o amargo futuro dos seus filhos, Deus ainda tinha esperança em que seu povo se arrependesse por completo, mesmo quando eles estivessem no cativeiro. Deus não tinha desistido em salvar o seu povo. Deus queria ainda se manter como sendo Deus do seu povo. Ele esperava que houvesse um reavivamento, uma reforma por inteiro. Deus esperava que corações fossem transformados por completo para que recebessem a bênção de Deus e alcançassem a salvação. Nós jamais devemos nos esquecer, o desejo de Deus é salvar a todas as pessoas, mas Deus não pode forçar ninguém a obedecê-lo. O desejo de Deus é que através da sua graça, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seja suficiente para que nós o reconheçamos como sendo soberano sobre a nossa vida. Em resposta ao imensurável amor de Deus, nós respondamos em viver em fidelidade ao Senhor. Este é o desejo de Deus, mas Ele não nos obriga, Ele não nos força, mas Ele continua a falar conosco. É o que nós encontramos na sua palavra. As mesmas palavras do profeta Jeremias que foram dirigidas a Judá e a Jerusalém são palavras que ecoam nos nossos ouvidos nos dias em que nós estamos vivendo. O que nos cabe hoje, nos dias em que vivemos, é abrir o nosso coração, nos colocarmos nas mãos do Senhor, viver uma vida de arrependimento, confessarmos os nossos pecados e vivermos uma vida fiel ao Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.